Obrigado, bom dia a todos. Eu vou começar me apresentando, porque eu acho que não cheguei aqui de paraquedas, né? Enfim, eu sou Robson Canuto, de Recife, fui estudante de arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco, onde eu me graduei, e desde o meio do curso eu passei a me interessar por processos digitais, por arquitetura digital, por tecnologias digitais e, de modo geral, e sua aplicação em arquitetura. Imaginem que é isso em Recife, né? Então, poucos estudantes estavam interessados nesse tipo de investigação na escola de arquitetura. Então, tudo que eu apresentava passava a ser uma coisa inovadora para os meus colegas e professores, mas, na verdade, não havia inovação nenhuma no que eu apresentava para os meus colegas, enfim. E eu fiz um trabalho de graduação sobre geometrias complexas, tecnologias emergentes e novas espacialidades, e projetei um pavilhão também de arquitetura, baseado nessas tecnologias, nessas geometrias novas, usando o 3D Max. Isso me fez lembrar, a palestra de Vitor me fez lembrar esse momento que eu vivi, essa experiência que eu vivi no meu trabalho de graduação, porque é exatamente isso. Nem sempre, os limites entre teoria e prática são muito estreitos. E muitas vezes você tem que recorrer ao processo manual em detrimento do digital para poder chegar a uma solução. Então, eu concordo com o que o Vitor falou, que o que importa, na verdade, são os princípios que estão por trás dessas novas tecnologias. E esses princípios que são os verdadeiros estruturadores das formas arquitetônicas novas que a gente tem visto, tem projetado também. Então, essa palestra do Vitor me fez reviver um pouco aquilo, porque eu também projetei uma forma em que os pavilhões precisam fazer um slice dessa forma para poder gerar a estrutura dela. Então, foi quase um processo digital, manual, vamos dizer assim. E fico muito contente de estar aqui hoje. Eu gostaria de agradecer também ao João, e sobretudo por seguir, dar sequência à palestra do Vitor, porque eu acho que é um dos poucos escritórios hoje no Brasil que aplica explorando esse universo digital de modo investigativo para a proposição de arquitetura. Eu fiquei muito contente quando eu vi o pavilhão que ele projetou em Londres em 2008, não é isso? E na época eu tinha praticamente acabado de sair da graduação e fiquei muito impressionado como é que o escritório, que estava acontecendo no Brasil, de fato, né? E assim que eu acabei a graduação, eu entrei no mestrado em desenvolvimento urbano. Como a gente não tem uma área de tecnologia digital no curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal, e eu precisava ficar por lá, a minha alternativa foi entrar no curso de desenvolvimento urbano, e um professor, meu orientador, Luiz Amorim, que é o responsável também por esse trabalho, ele se formou na Bartlett, em Londres, e ele é interessado também nessas novas tecnologias aplicadas. E esse meu trabalho, o trabalho que eu vou apresentar aqui, é fruto dessa minha parceria com o Luiz, é um trabalho coletivo, na verdade. Então, no mestrado eu desenvolvi um pouco mais os meus conhecimentos no campo da arquitetura, sobretudo paramétrica e do urbanismo paramétrico, né? Para além das definições das tecnologias. E esse trabalho que eu vou começar a apresentar aqui, o objetivo, na verdade, é apresentar o impacto das ferramentas de desenho paramétrico na arquitetura e no urbanismo a partir da investigação de uma nova corrente de desenho urbano, né, que é o urbanismo paramétrico, que foi idealizado por Zaha Hadid e Patrick Schumacher, mas
ambiente que é preciso ser colocado, que é o ambiente acadêmico da Architectural Association School de Londres, e também de outras escolas de arquitetura nas quais eles lecionam, e basicamente todas essas concepções de urbanismo paramétrico, todas as investigações que estão sendo produzidas nesse background teórico, fruto, sobretudo, deles dois. Então, o objetivo do meu trabalho, na verdade, foi discutir a emergência disso que vai ser chamado de urbanismo paramétrico e apontar os limites e as perspectivas dessa nova corrente de desenho urbano que é, na verdade. Né? Bom, eu vou voltar um pouco aos anos de 1980 e 1990, quando essas tecnologias alcançaram um desenvolvimento extraordinário, não é que são as tecnologias CAD e CAM, e que possibilitou, na verdade, a integração, né, entre todo o processo arquitetural, que vai da concepção à fabricação. Então, é possível, desde então, projetar e produzir, fabricar em ambiente digital, utilizando apenas o meio digital. Então, todas essas tecnologias, a prototipagem rápida, a fabricação digital, alcançaram um desenvolvimento extraordinário nesse período, mas até meados dos anos 90, ainda era patente a carência que nós tínhamos de ferramentas paramétricas, interativas, que possibilitassem o arquiteto, o designer, voltar atrás, interferir no desenho original que foi gerado, enfim, ter mais interatividade com o modelo digital apresentado. Então, um dos teóricos que apontou essa carência no design paramétrico foi o Javier Monedero, que em um dos seus artigos colocou que a arquitetura continuava a ser produzida por meios tradicionais, né, por conta, sobretudo, dessa ausência de ferramentas paramétricas, e que os softwares disponíveis até então, que eram softwares CAD, no qual você introduzia a forma e os parâmetros, eram claramente insatisfatórios. E a principal limitação deles era a carência dessa possibilidade de modificar interativamente o objeto. Isso foi em 1997. Mas é a partir daí que ocorre um avanço significativo no desenvolvimento das ferramentas paramétricas. Sobretudo com a aplicação direcionada à arquitetura, em função, sobretudo, de três pessoas que são lideradas, na verdade, pelo Robert Esch. O Robert Esch tornou-se, posteriormente, pesquisador da Bentley Systems, onde ele desenvolveu um software chamado Custom Object, que foi, pessoalmente, o primeiro programa de modelagem computacional paramétrica e que permite a criação de associações entre modelos, né, de uma forma que, modificando os parâmetros de um modelo, os outros também podem ser alterados automaticamente. Então, graças a ele e a equipe dele, foi possível chegar ao desenvolvimento dessas tecnologias já no final dos anos 90, embora eles tivessem começado a desenvolver essas investigações no meio da década de 80. Bom, mas em que consiste o desenho paramétrico? Né? Na verdade, para além da tecnologia dos softwares paramétricos, o que interessa, na verdade, no desenho paramétrico são os parâmetros, né? E não a forma em si. Então, esse é o princípio fundamental. O que interessa são os parâmetros. Mas as tecnologias surgiram para dar suporte a isso. De fato, a arquitetura tal como a cidade, são artefatos paramétricos, porque eles têm subjacente uma série de parâmetros geradores, mas
esses softwares, na verdade, eles facilitaram a emergência deles, facilitou os processos de geração digital, tornando o ambiente muito mais interativo, flexível e capaz de nos permitir explorar fórmulas cada vez mais complexas. Né? Então, os softwares como o Generative Components, o Digital Project, e os softwares que permitem a modelagem paramétrica via script, como o MyML Script, o Rhino Script, e outros softwares como o Paracloud e o Grasshopper, são os softwares paramétricos mais utilizados atualmente. Né? Isso são termos de conceituação. Aqui uma imagem que mostra, sintetiza o que são essas tecnologias e paramétricas, e a partir da mudança de um parâmetro específico, que pode ser o raio ou a altura de um objeto ou a espessura, você poder atingir diferentes alternativas, né, tornando um processo muito mais, vamos dizer assim, avaliativo, porque você pode definir tomar decisões em função dessas diferentes possibilidades. A quantidade de variações que você pode gerar com a mudança de parâmetros é enorme, e em função disso você tomar decisões sobre qual o artefato é mais adequado para, enfim, para a situação que você com a qual você está trabalhando. Bom, por muito tempo essas tecnologias foram utilizadas apenas como ferramentas de representação, né, o que era um grande equívoco. Mas elas passaram a ser utilizadas por arquitetos também como instrumentos de investigação de arquitetura. E em função disso que no ano 2000 o Branko Kolarevic apontou a emergência de novas categorias de arquitetura, ou subcategorias de arquitetura, sei que a gente pode falar nesses termos, que emergiram em função das investigações realizadas até então com essas tecnologias. Então, a arquitetura topológica, que é um termo que se utilizou em função do conceito de espaço topológico, a arquitetura isomórfica, a arquitetura animada ou cinemática, né, que é em função da animação, que é muito utilizado pelo Greg Lin, a arquitetura evolutiva, que se baseia em fundamento em algoritmos genéticos, e, por fim, a arquitetura paramétrica. Então, sobretudo nesse período que esse termo, arquitetura paramétrica, no ano 2000, surge, né, e que é tão difundido atualmente. Bom, aqui são os exemplos dessas investigações com esse tipo de arquitetura. Essa aqui é uma das casas embriológicas do Greg Lin, que também explora uma série de parâmetros, né? Desculpa, estou um pouco enrolado aqui. De parâmetros para definir diferentes geometrias da casa. Na verdade, ele tem uma só geometria, que é uma bolha, e a partir das mudanças das funções internas, você consegue gerar diferentes alternativas, né? Bom, então, eu vou selecionar alguns exemplos que eu acho interessante aqui de arquitetura paramétrica, para depois como essas investigações passaram do design do produto e da arquitetura para o urbanismo, que é o foco principal da minha pesquisa. Então, a torre de escritórios projetada por Norman Foster em Londres e da Swiss Re é um dos artefatos arquitetônicos que aplicou a ferramentas paramétricas, no caso Generative Components, de uma forma investigativa. O interessante desse trabalho do Foster é que ele estabeleceu uma geometria, né, que é a geometria
que é conhecido hoje como o pepino, e em que você tem uma nuvem de pontos, né, que definem essa geometria, mas eles criaram um sistema em que a altura da torre, a silhueta e os raios, os planos estão associados, de uma maneira que, aumentando, por exemplo, o raio de uma dessas seções, ele poderia, o modelo automaticamente se adaptaria, se transformaria. Então, em função dessa possibilidade de associação de geometrias, né, permitida pelo software de desenho paramétrico. Mas o interessante é que o Foster ele não explorou apenas parâmetros formais. Ele associou a geometria criada, a intenção da deformação da torre, a parâmetros de ventilação urbana. Então, através de softwares de análise de dinâmica dos fluidos, que é o conhecido como CFD, ele, por meio de uma planilha, na verdade, ele pôde associar a forma do edifício, os pontos, aos dados que foram retirados desse software para poder definir a forma da silhueta da torre de uma maneira que possibilitasse o melhor escoamento da ventilação no espaço urbano e também que diminuísse o impacto da força, né, dos ventos na torre, permitindo um escoamento mais fluido, vamos dizer assim. Então, esse é um caso de arquitetura paramétrica que está associado ao parâmetro em si, ao parâmetro de desempenho, e não apenas ao parâmetro de geração, ao parâmetro formal, né, que não é a arquitetura não é apenas a produção de formas gratuitas, né, mas de formas que têm um desempenho em relação a diferentes aspectos. Um outro caso é o Museu da Mercedes-Benz, projetado pelo Ben Van Berkel, do M Studio. E o interessante desse caso é que eles construíram um modelo mãe, um modelo paramétrico, né? E isso aqui é um conceito geral da proposta, que é baseado na banda de módulos, na continuidade da circulação, que é uma prototipagem desse modelo de geometria do prédio. Mas o interessante é que eles geraram um modelo paramétrico mãe, também associativo, em que puderam controlar, vamos dizer assim, as diferentes modificações que houveram durante o projeto, e sobretudo em relação aos planos de vidro, né, que precisavam de ter uma precisão para poder ser executado. E o interessante é que, na verdade, não foi entregue aos executores dessas fachadas, da fachada do edifício, plantas ou fachadas, mas o próprio modelo tridimensional. Foi isso que possibilitou a precisão dessa complexidade geométrica que foi alcançada na execução, né? E o último exemplo é as investigações mais recentes de Zaha Hadid, que em torno das torres paramétricas. Zaha Hadid e o Patrick Schumacher, eles têm hoje dentro do escritório um núcleo criado especificamente para a investigação de geometrias, né? Eles criaram esse núcleo com estudantes da Architectural Association e profissionais do escritório. E, além da atividade prática, eles têm essa pesquisa de domínio, né, na tentativa de domínio desses processos de geração de geometrias, para poder depois aplicar nos diferentes projetos que eles desenvolvem. Então, uma dessas investigações é a torre paramétrica, em que ela tem sempre um controle
da planta, né? Eles sempre trabalham com um eixo central, uma coluna que geralmente são as colunas de circulação, diferentes formas e que vão variando, inclusive, ao longo do seu desenvolvimento vertical. Então, isso é aparentemente fácil de ser compreendido, mas não de ser executado. Então, isso exige uma precisão geométrica e que é dada, sobretudo, por esses modelos digitais e paramétricos. Então, a gente pode perceber isso aqui a complexidade dessas fachadas, desses planos, né, com diferentes angulações. E se você imaginar o que tem aqui por trás de caixilharia, isso é possível se você tiver um domínio grande de geometria para poder depois passar esses modelos para o executor. Aqui é um outro detalhe, né, do modelo do edifício, onde você percebe em construção, onde você percebe a curvatura aqui da fachada e esses planos executados, esses planos de vidro executados com bastante precisão, né. Bom, e o Patrick Schumacher, em 2008, ele fez uma apresentação durante a Bienal de Veneza e cunhou esse termo, né, parametrismo ou parametricismo, em função de que essas tecnologias estavam penetrando nos processos de arquitetura e urbanismo de uma forma tão significativa que, na visão dele, é possível falar hoje o que é questionável, de fato, em um estilo que emerge em função da aplicação, da exploração dessas tecnologias na arquitetura. Se essa assertiva é válida ou não, a gente vai discutir isso no futuro, né, próximo, mas é inegável que essas tecnologias geraram hoje talvez o que a gente possa chamar de uma estética que talvez seja expressa na repetição de elementos, na repetição não padronizada de elementos, na complexidade geométrica que é comum à obra de vários arquitetos, independente do estilo que eles explorem para os seus trabalhos. E na visão de Schumacher, esse novo estilo emergiria da exploração criativa desses sistemas de desenho, né, em vista de articular processos e instituições sociais cada vez mais complexos que a sociedade contemporânea exige. Na visão dele, o parametricismo é um novo grande estilo depois do modernismo, e considera que o pós-modernismo e o desconstrutivismo foram episódios prematuros numa pesquisa, né, em termos de pesquisa e inovação em arquitetura. Bom, durante muito tempo essas tecnologias estiveram restritas à arquitetura e ao design do produto. Mas, nos últimos anos, a gente observa que elas vêm tendo também uma repercussão nos grandes projetos urbanos e por uma série de motivos que eu vou elencar a partir de agora. Então, é senso comum quase que a aplicação do desenho paramétrico direcionado para o desenho urbano ele tem grande potencial. Por quê? Porque demora a possibilidade de avaliação e argumentação de propostas, porque usando essas ferramentas você pode gerar uma série de soluções, de alternativas e discutir isso com os diversos envolvidos com o projeto, facilitando a tomada de decisão durante o projeto de desenho urbano, que é muito importante. E o outro aspecto é que diversos aspectos da forma urbana, eles são todos parametrizáveis, como forma, espaço, tipologia, são aspectos que são inerentes ao desenho urbano e podem todos ser definidos parametricamente. Então, esse
urbanismo, nesse novo modelo de urbanismo, ele surge, como eu falei antes, no ambiente do escritório de Zaha Hadid e no ambiente acadêmico da Architectural Association School de Arquitetura, e em função de dois aspectos. Um, eu já falei, que são as próprias tecnologias avançadas, e o outro aspecto é que esse urbanismo surge num momento em que se verifica uma retomada da importância do projeto urbano como a principal ferramenta de planejamento, não é isso, nos anos 80 e 90 principalmente, e que se existia também uma maior personificação, vamos dizer assim, dos projetos urbanos e de diferenciação deles para torná-los mais atrativos em termos comerciais e se virem também como instrumento de venda, de marketing entre as cidades na competição pelo capital, pelo investimento internacional, pelo capital internacional, para tornar esses projetos urbanos executíveis, né, para poder executá-los. Então, isso foi um fenômeno que aconteceu em torno do planejamento estratégico de várias cidades e que acabou resultando nessa demanda por personificação desses projetos. Então, é a partir daí que uma série de arquitetos que têm uma marca própria, vamos dizer assim, são convidados para produzir esses artefatos. Então, isso a gente vai verificar na obra, vou passar aqui rapidamente, de vários arquitetos, como o Peter Eisner. Vários deles vão explorar, vão se fundamentar nos princípios do deconstrutivismo para produzir espaços urbanos e projetos urbanos, como esse projeto do Peter Eisner para o Parque Herzog, na Alemanha, onde ele resgata alguns elementos do urbanismo moderno, mas introduzindo uma espacialidade nova, fragmentada, né, a partir de deformação desses diferentes blocos e da superposição de grids diferentes. Esse é uma vista, na verdade, daquele modelo anterior, onde você percebe aqui a deformação, né, dos planos, do grid, né, para gerar essa espacialidade. Um outro projeto curioso é o do Daniel Libeskind, também, que explorou a colisão de fórmulas, né, mas aqui, e também um projeto muito curioso, fundamentado nesses princípios do deconstrutivismo. Outro exemplo é o Henri Koolhaas, que também é baseado nesses princípios, nos princípios que ele próprio criou, com suas teorias de grande escala, né, para produzir esses projetos urbanos também, num grau de personificação. E, por fim, a Zaha Hadid, que também vai explorar, vai se basear nos princípios do construtivismo, mas vai aliar isso a uma série de conhecimentos de tecnologia, de exploração tecnológica que o escritório vem desenvolvendo, né? Eu vou comentar aqui nessa parte que os desenhos de Zaha Hadid, embora fossem desenvolvidos muito antes dela usar as tecnologias digitais de fato, mas eles já tinham caráter digital. Esse é um aspecto que o Patrick Schumacher fala em um dos seus textos, e eu acho interessante comentar isso aqui, porque lembra um pouco o que o Vitor falou, desse limite estreito entre o manual e o digital, né? Então, o Zaha Hadid é um caso curioso também, porque muitos desses processos digitais talvez estivessem presentes nesses desenhos manuais que ela desenvolvia, né? Bom, então, em que se fundamenta esse urbanismo paramétrico?
primeiro, evidentemente, na aplicação de ferramentas de desenho paramétrico, né, como o Generative Components. Eles utilizam muito o Maya, com a possibilidade de scripts, né, para investigar supostamente novas formas urbanas. Um outro aspecto ele se fundamenta na diferenciação dessas formas, na diferenciação formal e espacial, onde cada edifício ele não se repete em dimensão, não é? Ele pode se repetir em forma, mas em dimensão não. Todas as dimensões são diferentes umas das outras, o que possibilita esse tipo de geometria. Na variação tipológica, então ela capta uma gama de tipologias urbanas da tradição e da prática do urbanismo, que estão presentes em todas as nossas cidades, e a partir disso modela novas possibilidades de articulação dessas tipologias por meio dessas ferramentas paramétricas. Aqui é um outro exemplo onde isso fica mais evidente, onde você tem uma variação de tipologia que vai do formato do edifício, vamos dizer, em cruz, né? Há uma ocupação que lembra um pouco a malha urbana de Barcelona, de Cerdá, com um plano de quadra, né? Uma torre isolada modernista, vamos dizer assim. Então, a possibilidade que você tem de explorar, de permutar tipologias com essas tecnologias é muito fácil, né? Um outro aspecto no qual esse urbanismo se fundamenta é na deformação das malhas urbanas, com o objetivo de poder articular, por meio dessas deformações, se articular quase que naturalmente ao desenho do tecido urbano pré-existente. Vamos dizer que, embora isso aqui seja um modelo abstrato, né? Mas eu vou mostrar mais à frente como é que isso se repercute em projetos reais. E um outro aspecto é a formação em enxame, né? Como um enxameado, eles consideram a distribuição dos edifícios na cidade, um enxameado de vários edifícios, criando um campo, né, em que é constante, o processo de mutação digital é constante. Que é mais uma vista desse modelo aqui conceitual que eles desenvolveram. E como eu falei, ele se baseia se fundamenta essencialmente na ideia de campo, diferente do urbanismo moderno, que considerava, sobretudo, o espaço em que ele atuava, o espaço urbano, o espaço arquitetônico, como um espaço vazio isotrópico, em que não existe praticamente nenhum elemento que interfere, você está livre para poder fazer o que quiser, que era o princípio da tábula rasa, né? Diferente desse princípio, o urbanismo paramétrico ele considera o lugar onde ele atua como um campo de força em que você tem uma série de elementos que vão interferir elementos pré-existentes que vão interferir no desenho urbano em geral. Ele descreve o espaço urbano como uma formação enxameada de vários edifícios e explora a modulação sistemática dessas morfologias para poder gerar esses campos de força, vamos dizer assim. Isso é os enxames e os cardumes de peixe que inspiram de alguma maneira esse novo urbanismo. E com o objetivo também, que é o que o Schumacher argumenta, de poder melhor orientar os percursos dos pedestres nesses espaços. Isso é o que ele acredita, né? Então, em um dos textos dele, eles citam uma experiência que é de se permitir imaginar
caminhar pela cidade sem um sentido, sem uma orientação específica, sendo apenas conduzido pelo desenho fluido desses modelos urbanos, né? Bom, e são esses princípios que vêm fundamentando uma série de projetos urbanos desenvolvidos por Eliezer Hadid desde os anos 2000. Eu vou mostrar aqui alguns deles, como o novo Master Plan, que foi desenvolvido para a Singapura. É uma região em Singapura que é formada por um vazio, na verdade, constituído de um vazio urbano com algumas edificações em volta, em que eles partem de uma articulação, né, desse novo modelo urbano com os tecidos pré-existentes a partir dessas linhas de força que cortam uma grande forma urbana, está manchada aqui em cinza. Nesse período, foi uma das primeiras tentativas de Zaha Hadid de aplicar as ferramentas paramétricas, aliás, de constituir um processo de desenho urbano paramétrico. Na verdade foi isso. Então não tinha uma tecnologia ainda, eles não exploravam ainda as tecnologias de uma forma mais sistemática e fizeram uma planilha, na verdade, que veio trabalhar praticamente manual, em que depois eles captavam as informações desses modelos e alimentavam a planilha e vice-versa, para poder estabelecer na tentativa de estabelecer uma metodologia de desenho urbano paramétrico, mas era um processo ainda manual. Então, todas as informações de volumetria, de dados como uso, área, estavam introduzidos estavam presentes nessa planilha, né, e orientavam um pouco esse modelo final. Aqui um diagrama da articulação que ela faz de vias, né, com o tecido urbano pré-existente. E aqui as formas urbanas, a megaforma urbana é cortada por essas diferentes linhas, né? É um pouco estranho, né? Eu, recentemente, esse meu trabalho, ele foi publicado pela editora da Universidade Federal e eu escrevi ele no concurso de Jovens Arquitetos de Ensaio Crítico e ele foi premiado. E aí uma das críticas dos pareceres do júri, ele fala que é interessante o estudo e tal, mas que pesa um pouco as formas estranhas apresentadas. Aqui a modelagem, mais uma imagem do modelo dessa articulação urbana, né? É interessante colocar que todos esses projetos, nos discursos deles, eles sempre enfatizam a geração de ambientes urbanos vibrantes, animados, simplesmente pela proposição formal, né? O que é incongruência, como eu vou mostrar mais adiante. Esse é mais um modelo do projeto. Bom, um outro projeto é o que ela desenvolveu para Istambul, que também é uma área industrial, mas que está interconectada por uma série de modais, né, com a Europa, mas constitui uma área vazia, né? E aí ela projeta um catálogo também de tipologias urbanas inseridas dentro de quadros, como lâminas, enfim, uma série de tipologias, e faz, do mesmo modo que no projeto anterior, uma articulação entre os tecidos urbanos, né? De cada lado desse vazio. Então, aqui são as linhas gerais de articulação. Aí, em cima disso, ela propõe um grid, né, que vai se deformando para se articular, como eu falei, com esse tecido urbano pré-existente, e no final você tem um
uma permutação de diferentes tipologias nessas quadras que são geradas. Esse foi um dos trabalhos em que ela já aplica as ferramentas paramétricas de uma forma mais sistemática e baseadas nos scripts, né? Aqui é o modelo, o grid deformado que se articula, e ela propõe a introdução, né, a formação, na verdade, de um campo flexível em que pode ser inserido diferentes tipologias, desde um bloco urbano tradicional, né, que ocupa a face da quadra, como uma torre vertical. Então, a ideia era gerar um espaço flexível, né? Uma estrutura, na verdade, flexível. Aqui são alguns modelos do projeto. Na verdade, todos esses são modelos, não são os modelos finais do projeto, mas são modelos de estudos que fundamentam a proposição final. Aqui também, com diferentes tipologias, né? E esse, na verdade, é o desenho final do projeto, com essa articulação aqui, com a série de lâminas, né? Você vê que tem um desenvolvimento, um refinamento maior, que não está tão próximo daquela leitura que a gente tinha antes de uma forma mais amorfa, vamos dizer assim, né? Bom, então, apesar das potencialidades desse novo modelo de urbanismo que eles propõem, ele é insuficiente para atingir, para alcançar os objetivos aos quais ele se propõe de gerar espaços urbanos animados, né, ativos, com vitalidade urbana, porque eles exploram apenas parâmetros formais para o projeto dessas formas urbanas. Então, esse foi um dos principais limites que nós identificamos nesse novo modelo de urbanismo. Ele tem um grande potencial, mas não explora parâmetros de desempenho urbano e que poderia ser introduzido. Então, no meu trabalho, eu vou falar disso aqui rapidamente, porque foge um pouco do objetivo do encontro, mas no meu trabalho eu procurei introduzir parâmetros de configuração espacial que são desenvolvidos que são mais desenvolvidos nos estudos de morfologia urbana, que são desenvolvidos na Bartley School pelo professor Bill Hiller, e que atribui ao próprio grid urbano uma grande parcela da vitalidade que é constituída posteriormente. Pelo próprio desenho viário, pelo próprio desenho das vias da cidade, ela induz padrões de movimento, porque as pessoas tendem a caminhar, tendem a se deslocar pelos menores percursos. Então, se você tem um desenho de um quadrado, por exemplo, a sua tendência é caminhar em diagonal em vez de circular todo o perímetro. Então, levando esse conceito para a malha urbana como um todo, isso tem uma interferência grande nas nossas intenções de deslocamento na cidade, e o professor Bill Hiller investigou isso durante 30 anos e desenvolveu técnicas de análise que estão agrupadas do que a gente conhece como sintaxe espacial, e ele observou que, a partir de pequenas mudanças na conexão das vias, tem efeitos urbanos, efeitos de vitalidade urbana significativos, como é aqui a eliminação de uma barreira urbana que fazia com que as pessoas circulassem pela região periférica, deixando essa praça em Londres praticamente sem vida, né? Então, pequenas intervenções
no espaço urbano provocam ter um efeito vitalizador significativo. Então, hoje nós temos uma série de técnicas que permitem nós observarmos isso. É claro que você pode fazer isso de uma forma empírica, mas quando você está trabalhando com um sistema complexo que é a cidade, essas tecnologias facilitam bastante. Então, eu me baseei na sintaxe espacial e nos paradigmas de urbanidade e informalidade, que foram formulados pelo professor Frederico de Holanda, da Universidade de Brasília, e que estabelece uma escala de urbanidade, de vitalidade urbana, que varia de 1 a 5, mas a metodologia que ele desenvolveu para aferir a urbanidade dos espaços, ela só se aplicava à análise, ela não se aplicava ao projeto, ela não era um instrumento ainda propositivo. Então, o que eu fiz, na verdade, foi criar uma metodologia baseada no que ele desenvolveu anteriormente e no modelo que eu gerei, usando-se de modelos e simulações, levando em consideração uma série de parâmetros como perímetro, área de espaço livre e área de espaço aberto, e as conexões, as entradas, o número de entradas para essas faces urbanas, elas são significativas para a urbanidade, para a vitalidade do espaço. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi criar, em cima da análise sintática do espaço, foi criar investigar parâmetros que pudessem ser inseridos no urbanismo paramétrico. Então, eu não vou detalhar muito isso aqui, mas é um pouco complexo e o que importa dizer, na verdade, é que em cima desse modelo que nós desenvolvemos, esse modelo de desenho paramétrico, é possível aferir um grau de urbanidade, que varia aqui de 5, na verdade, a 1, e que pode ser visualizado no desenho urbano, né? Então, uma das conclusões a que eu cheguei nesse trabalho foi que quanto mais perímetros urbanos você tem acessíveis com entradas, né, que é basicamente o desenho da cidade tradicional, em oposição à cidade modernista, que se configura, são mais próximo disso aqui, com grandes áreas livres e pouco espaço de área construída, né? Quanto mais penetrações você tem aqui nessas faces, mais vitalidade urbana o espaço tem. Há uma maior probabilidade de acontecer, de o espaço ter maior vitalidade. Então, foi baseado nisso que a gente desenvolveu uma série de simulações de como é que isso poderia acontecer na malha urbana, e como é que isso poderia ser aferido e utilizado pelo urbanismo paramétrico. Enfim, validando aqui todas essas discussões que nós tivemos aqui, de que o que importa, na verdade, são os parâmetros geradores das formas e não a geração de formas em si. Bom, e essa é a conclusão a que a gente chega, de que se há algum sentido nessas tecnologias, nas ferramentas paramétricas, é que elas podem abarcar hoje uma infinidade de parâmetros. Você pode trabalhar com uma infinidade de parâmetros, não apenas os formais, mas também parâmetros de desempenho nas diversas áreas de interesse, em que, com o objetivo de gerar formas urbanas ou formas arquitetônicas mais eficientes, vamos dizer assim. Então, o que nós poderíamos deixar como conclusão é que essa articulação entre essas ferramentas de desenho com uma exploração investigativa de geometrias e aliado a uma articulação com softwares de análise de desempenho é um caminho para você alcançar
talvez aí uma inovação no campo da investigação de arquitetura e urbanismo paramétrico, com o objetivo de gerar formas mais eficientes, vamos dizer assim. Bom, é isso. E se vocês tiverem alguma questão, a gente pode discutir. Obrigado.